senhoras e senhores, mais uma matéria do Futebol Esporte Show aqui na Universidade do Futebol, trazendo temas que fazem a diferença no dia a dia do esporte. Não só aquele resultado, aquela análise do dia, por que ganhou, por que perdeu, ganhou serve, perdeu não serve, não é assim, né? Tem que analisar processos, analisar trabalhos. Eu quero falar agora sobre treinadores. A gente tem aqui duas escolas, né? É uma divisão que, na minha opinião, é um pouco equivocada do cara que estuda e do cara que não estuda. Para mim, a divisão não é essa, mas enfim, para simplificar, né? Tem o treinador que talvez viaje, vá fazer estágios na Europa e aquele treinador da moda antiga mais boleirão. Ao meu lado, o idealizador da Universidade do Futebol, o professor João Paulo Medina, que tem uma série de vivências no esporte, conhece demais o futebol. Professor, eu te coloco essa questão sobre dois treinadores que para mim refletem bem hoje, talvez, o que seja essa divisão aqui no Brasil, que é o Tite na seleção e o Renato Gaúcho, que foi bem sucedido no Grêmio em 2017. Como que o senhor enxerga esses aspectos da liderança e se realmente, né, existe alguém que está certo, alguém que está errado, ou o ideal mesmo seria uma mescla dos dois treinadores? Mais uma vez, um abraço, boa tarde, professor. Eu que agradeço a oportunidade, né, de falar um pouco sobre essas questões pouco comuns, né, no debate diário do futebol. Mas a tua pergunta é muito interessante, né, nos permite dizer, né, que há espaço para diferentes perfis de treinador, né, porque ninguém pode negar a importância da experiência, da vivência, né, que um treinador leva para o seu trabalho, né? E também não podemos desprezar o estudo, não o estudo acadêmico pura e simplesmente, mas aquele estudo que realmente seja capaz de mudar a prática, né? Essa que é a teoria que interessa, né? A teoria que transforma a prática, né? Porque o que realmente é vida é a prática, né? Nós não podemos também ficar, né, embora sejamos uma universidade do futebol, nós não somos daquele que achamos que a teoria é mais importante que a prática. Não, sempre a prática é fundamental. E a teoria ela é necessária para aperfeiçoar, para melhorar, para questionar aquilo que está sendo feito, né? Então as duas faces, né, elas se completam, né? Essa questão da teoria e da prática. E os dois exemplos que você dá realmente permite fazer, né, essa comparação, né? Um treinador como o Renato Gaúcho, por exemplo, né, que até de uma forma assim, debochada às vezes, como ele se coloca, né? Mas isso não pode encobrir as grandes qualidades que o próprio Renato Gaúcho vem demonstrando, né? Nós temos que reconhecer que 2017 foi um ano muito bom para o Renato Gaúcho e ele deu mostras, né, de competência que não podemos ignorar, né? E eu considero que ele tem coisas às vezes que muitos acadêmicos ainda não conseguiram, que é, primeiro, a vivência. Mas a vivência como jogador, não importa, foi uma experiência de vestiário, de conquistas, né? Tem um percurso bastante rico, né, em experiências, né, algumas delas bem positivas, né, que dá a ele condição, né, de poder se colocar diante do seu grupo, dos jogadores, de uma forma que faz com que os atletas tenham confiança, né? Muitas experiências que o Renato Gaúcho passou, os jogadores deles não passaram, né? Então isso ele pode, além de ter uma confiança própria muito grande, que é necessária a qualquer profissional, né, que trabalha com grupos, ele passa também essa confiança para os atletas, dependendo da forma como ele trabalha, né? Outra coisa é que algo que a gente não leva muito em conta é o que uma determinada pessoa, um treinador no caso, foi o que ele é, o que ele está sendo, né? Parece que o boleirão ele nasce e morre boleirão, né? Ele é proibido de se aperfeiçoar, de buscar conhecimento, de estudar, né, de fazer um curso, não é, né? Então, e eu acho que o que passa com o Renato Gaúcho, passou principalmente em 2017, foi um pouco, né, eu acho que o Renato Gaúcho foi um treinador até 2015, vamos dizer assim, 2016 para 2017 ele teve uma oportunidade
e ele resolveu levar a sério essa oportunidade, né? Então eu diria hoje que ele é um treinador que estuda sim. Né? Claro, o resultado não é por si só. Ele é um treinador que estuda e a gente tem, né, informações que isso, claro que não é indo fazer um estágio na Europa, como ele muitas vezes até faz a crítica, né, e que é verdadeira também, né, tem muitos profissionais que vão para a Europa, ficam alguns dias lá e isso não capacita ninguém para se transformar num estudioso. Vai, né? tirar uma foto com o Guardiola e falar que fez um estágio, que se preparou, né, professor? Exatamente. Então, a gente tem que entender isso, né? Agora, não vamos... Quem que pode ir na Europa e fazer isso? Né? Quem, por exemplo, que pode fazer um curso hoje que a CBF promove, né? Se a gente for ver, né, isso eu tenho falado até para o pessoal que trabalha na CBF, né? É preciso democratizar mais o estudo, o conhecimento, né? Quem que pode pagar aí todas as licenças aí e gastar quase 40, 50 mil reais, né? Então é para uma elite, né? Que tenha recursos e isso não contribui para a democratização do conhecimento e para a qualificação profissional dos nossos treinadores, porque nós temos no Brasil mais de 600 clubes, né? E cada clube tem várias equipes e vários treinadores. Como é que eles se capacitam? Né? E não é importante essa capacitação? É fundamental. Né? Então, voltando à questão que você me coloca entre o Renato Gaúcho, o Tite já com outro perfil, né? Mas qual é o elo, vamos dizer assim, entre os dois, algo que é comum aos dois, né? É a liderança sobre o grupo, né? Um de um jeito, o outro de outro, e os dois conseguiram em 2017 mostrar resultados contundentes, né? Inegáveis, e que mostra que há espaço para diferentes perfis, né? Agora, não há mais espaço para você desconsiderar um conhecimento, né? A capacitação. Isso é uma coisa que todo profissional em qualquer área tem que estar buscando a todo momento, né? Professor, me parece que o Tite ele foi buscar conhecimentos técnicos, táticos, isso é claro, a seleção tem algum probleminha na organização ofensiva, mas a gente pode notar ali que tem uma ideia de jogo. Só que a impressão que passa para quem acompanha futebol diariamente como eu é que o Tite ele é mais admirado pelas capacidades interpessoais dele, pelo carisma, pela comunicação, pela gestão do grupo, do que até mesmo pelas questões técnicas e táticas. O senhor concorda um pouco comigo ou não? O Tite, inegavelmente, é muito forte, né, nessa questão de lidar com o grupo, de tirar o melhor de cada um, de estabelecer uma relação de confiança, né, de credibilidade, né? O Tite passa isso, né? Isso é evidente, né, que é uma das grandes qualidades. E o que eu acho que é o mais difícil, né? Porque você buscar conhecimentos nas questões da leitura do jogo, do treinamento, de buscar melhorar a equipe ofensivamente, né, que realmente a gente observa, o Tite teve uma evolução muito grande, até nesse aspecto que você citou como algo que poderia melhorar no Tite, né? Ele sempre mostrou como treinador, na maneira, na ideia de jogo que ele tinha uma preocupação realmente muito grande com o seu sistema defensivo, né? E na transição, mas ofensivamente, né, a gente notava assim que podia realmente, e ele se deu conta disso e foi buscar e acho que nesse aspecto também ele deu um salto de qualidade muito grande, né? Acho que é um exemplo, né? O Tite hoje é um exemplo, né, a ser seguido por todos aqueles treinadores que acreditam, né, de que a ideia de jogo é fundamental, mas não é tudo, né? Sem uma forte relação de confiança com seus jogadores, né, para poder envolvê-los, comprometê-los, nenhum treinador vai muito longe, né? Isso é importante. Não só estudar a tática, o modelo de jogo, a metodologia, é tudo fundamental, mas só isso não resolve. Então eu acho que o Tite ele dá um exemplo nessa questão.
Tá certo, então o Tite, exemplo hoje, seleção brasileira, reconhecido, muita gente até pedindo nas redes sociais, Tite para presidente da República, tamanho o reconhecimento e o carisma dele. Falamos então sobre liderança, sobre perfis de treinadores, algo muito interessante, né? A diferença que faz a diferença, porque um técnico consegue chegar mais longe, outros não. Muitas vezes não é só a parte técnica e tática, e sim também a questão da liderança. Mais uma matéria aqui no Futebol Esporte Show da Universidade do Futebol.